Muito bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Hoje nós vamos falar sobre Exu e Pombogira. Hoje é um dia que talvez eu nem verbalizei aqui para vocês, eu tô emocionalmente estragado. Dentro de processos pessoais meus, Senhor Exu, muito presente dentro da minha ordenança, praticamente esfregou na minha cara algumas questões que precisam ser trabalhadas e resolvidas. Basicamente, ele trouxe à luz da consciência um BO interno e falou: se vira, é isso, resolve isso dentro de você. É muito interessante que há uma visão, né, aqui como pai, dirigente, sacerdote de esfera negativa, vulgo que manda, de um ser que vai te proteger, te isolar de qualquer intercorrência da vida, ou vai trazer uma fórmula pronta, uma receita de bolo para a sua vida, e muito pelo contrário, Exu de verdade não é insígnia. Eu tenho, né? As pessoas batem no peito, um tranca-ruas. Olha, elas dizem eu tenho, como fosse um sentimento de posse, né? Como se fosse o cachorrinho de estimação, né? O bibelô ou uma insígnia. Trabalho com, dentro das minhas ordenanças, esse é o meia-noite, esse é o tiriri, e por aí vai, não vou ficar aqui falando das ordenanças todas, mas funcionam como bússolas orientadoras, como espelho para me confrontar com a minha sombra. Exu, Senhor do vazio, Senhor do movimento, aí presente na minha vida para me colocar em ação dentro daquilo que eu preciso fazer. E é dolorido. Exu, de verdade, não passa a mão na cabeça. Houve uma gourmetização do Exu, principalmente com a Umbanda, e o processo que a Umbanda vem tomando ao longo dos anos de inclusão. Eu acho que todo mundo tem que participar da Umbanda. A gente já ouviu essa frase milhares de vezes: nem todo mundo é para Umbanda, mas a Umbanda é para todo mundo. E aí houve uma gourmetização do Exu. Então você vai lá, se consulta com o Exu te dá algum caminho, te dá algumas orientações e você vai embora. Tudo na caridade, tal, paz e amor. O Exu pode ser isso em alguns momentos, mas Exu não é só isso. A maioria da Umbanda, a maioria das pessoas que trabalham dentro da Umbanda não estão incorporadas 100%. Não estão incorporadas a ponto de deixar de fato a entidade trabalhar, porque existem regras dentro de um terreno. E as regras, elas são humanas. E essas regras, elas atrapalham a atividade da entidade. A entidade, ela não consegue trabalhar como ela deveria trabalhar, porque o médium ele foi encapsulado naquele formato para que ele possa trabalhar daquela forma dentro daquele quadrado com a entidade. Então, obviamente, a entidade ela vai respeitar isso, mas ela não é só isso. E para respeitar isso, ela precisa ser castrada, digamos assim, ao ponto de não haver o trabalho correto que deveria estar ali presente. Porque Exu não é essa gourmetização que estão fazendo com Exu, de que é um ser bonzinho, um ser de luz, que toma água, que vai lá te dar mensagens de carinho e de amor. Ou seja, o espiritismo dentro da Umbanda, ele se tornou tão forte que aí é o ser de luz, é o próprio Emmanuel lá do Chico Xavier que vem, faz isso, meu amigo, vai para aquilo e tal. Então, se tornou uma coisa assim chata, monótona e, na minha opinião, intragável. É interessante que dentro dessa gourmetização, até aquela imagem, não, então Exu é bravão, ele vem só para dar bronca. Na verdade, ele vem para trazer a realidade, aquilo que você precisa fazer para sua vida, para você se tornar uma pessoa melhor em termos de prosperidade, em termos de saúde, em termos de equilíbrio emocional, em termos de autoestima. Depois nós vamos falar também sobre Pombogira, que bate muito nesse aspecto da autoestima, mas Exu não é bravo. A gente tem níveis de profundidade em relação à entidade. Então, se você está ali no degrau número 1, o Exu vai te dar coisas relacionadas ao degrau número 1, a fase 1. Quando você passa para a fase 2, ele vai te dar missões, né? Vai te dar ensinamentos da fase 2 e assim por diante. Eu acho que Exu, ele te dá uma experiência real. Então, existem muitos adeptos, existem muitas pessoas que trabalham com seus Exus e que estão mal financeiramente, por exemplo. Aí tem gente que vai falar, então o teu Exu não é forte financeiramente, ou então o teu Exu
não é isso ou aquilo. Isso não tem absolutamente nada a ver. Muitas vezes você ter uma experiência de problemas financeiros vai te trazer uma consciência a respeito daquilo que nenhuma escola pode lhe dar. Quem trouxe aquilo para você foi Exu. Muito interessante. Recordo de uma outra adjetivação de Exu, Senhor do Caos. Porque talvez Exu venha na sua vida para trazer o caos na sua vida. Porque o caos vai levar você a movimento. O movimento vai gerar um aprendizado. E muitas vezes o Exu está testando, bem entre aspas aqui, o quanto você consegue se sustentar no caos. O quanto você consegue se reordenar mediante uma desordem, em qualquer aspecto da tua vida. E muitas vezes Exu vem para isso. Não para consertar, e sim primeiro, né? É dito aqui de uma forma mais simples. Às vezes é necessário piorar para depois melhorar. O fato de você ter uma casa e você cuidar de pessoas faz com que você tenha que ter passado por certas adversidades, porque quando você vê 5, 6, 10, 15, 20, 30, 100 filhos passando por aquilo, você vai saber exatamente o que ele está passando. E aí, isso vai fazer uma diferença absurda. Então, o Exu, ele é o caos, ele é o mensageiro, ele é o vazio, ele é muitas coisas. Porém, Exu jamais, nunca vai ser um mentiroso. Exu não vai ser um espírito que vem até você para lhe trazer mentiras e ilusões. Jamais. Exu não trabalha com ilusões. Exu trabalha com realidade. E aí, existe uma questão de fé, existe uma questão de devocional, que esses espíritos, eles já passaram por aqui em algum momento. Eles já estiveram aqui pisando nessa terra. E aí, quando essa pessoa morre, ela se torna iluminada, se torna bonzinha, se torna outra pessoa? Claro que não. Existe um processo ao qual Exu vai participar para se tornar aquele que representa o caos e que entendeu como funciona o caos para poder trazer essa mensagem para você, para poder trazer esse ensinamento para você. Exu é aquele que lhe traz a verdade, jamais vai te trazer ilusão. A quebra de paradigma que uma entidade desse porte traz, uma ordenança desse porte traz, é surreal. Ele descortinar uma máscara sua, um mecanismo de defesa, uma sombra, e colocar e falar, a realidade é essa, olha para isso, você precisa resolver isso, senão você não consegue avançar. E aí o seu meia-noite, ele tem uma frase, você não vai falar no caminho sem trilhar o caminho. Então eu estou indo para meu sétimo degrau, que eu fecho a minha ordenança de Exu dentro da ordenança que eu participo, agora em novembro, mas eu já estou vivendo o processo. Existem mortes internas que estão ocorrendo, né? E é um processo trabalhoso, dolorido. E não pensa que seu meia-noite pegou na minha mão, né? Ele falou aqui, ó, tá aqui. Trilha esse caminho, tá? Atravessa a sua escuridão. E resolve, literalmente, resolve essa merda. Eu tenho experiência com Exus desde a minha infância. Então eu tive vários processos em relação a Exu. Vou contar um caso muito interessante. Aos 12 anos de idade, a primeira vez que eu incorporei esse Exu que trabalha comigo, que é seus 7 catacumbas, eu achava que o nome dele era Exu do Lodo. Por que eu achava isso? Porque a mãe de santo trabalhava com Exu do Lodo, outras pessoas dentro do terreiro trabalhavam com Exu do Lodo, então eu dizia, não, eu também tenho Exu do Lodo, ele é meu Exu, como se fosse uma espécie de anjo da guarda ao qual os cristãos pregam, e tem muita gente que acredita nisso, acredita que Exu é uma espécie de anjo da guarda, e não é, categoricamente eu te falo, não é. Então eu acreditava que esse Exu, ele era o Exu do Lodo. E durante anos eu trabalhei com esse Exu achando que o nome dele era Exu do Lodo. E poderia ser também, porque a mãe poderia ter trabalhado com o Exu do Lodo e você também. Também. Poderia ser também, mas a minha vontade que fosse o Exu do Lodo, todo envolvido em ego, criança ainda, né? O processo criança para adolescente, né? Todo esse processo, até que um dia ele veio, riscou o ponto dele e disse, meu nome é 7 catacumbas, eu não sou Exu do Lodo. E aí eu tive muitas experiências com essa entidade,
né, ao ponto de vê-la, de conversar, dele estar comigo, às vezes em alguns momentos, falar comigo em pensamento, eu ouvi a voz dele, e ele disse para mim, ele falou, cara, você estava tão envolvido no processo egóico, achando que o Exu do Lodo era um super Exu, que eu não queria te trazer uma mentira e você não tinha uma preparação, estrutura para aguentar a verdade, mas a verdade é que eu sou um outro tipo de Exu, trabalho com outras questões, e tudo aquilo era um ego envolvido e tal, e diante disso e de tantas outras experiências, eu fui quebrando alguns paradigmas, obviamente, com o trabalho com o Exu. Hoje ele, né, é quem é e trabalha da forma que é. Posso modificar a minha forma de trabalho com essa entidade? Claro que sim, não estou preso a uma fórmula. Eu saí já de alguns terreiros que eu trabalhei na adolescência, depois na fase adulta e tal, eu saí do terreiro justamente por me sentir encapsulado dentro da Umbanda, me sentir encapsulado. Primeiro que eu não sou cristão, não vou ser cristão, jamais seria cristão. Toda doutrina cristã é uma coisa que me incomoda, assim, absurdamente dentro da Umbanda. A questão espírita é uma outra questão que vem do cristianismo que também me incomoda fortemente. Então eu pensei, caramba, por que eu estou aqui? Por que eu trabalho com esse Exu dentro dessa egrégora que não faz o menor sentido para mim? Ao longo dos anos, você vai entrando num certo processo de quebrar algumas cascas, de se deparar com sombras, e aí eu entendi que, na verdade, verdadeira, eu tinha medo de sair desse conforto para depois ir para outro nível de trabalho com a entidade, né? Então, a partir do momento que eu consigo realizar isso e incorporar isso, falar, não, eu sou esse cara, aí as coisas mudaram no meu trabalho com o Exu. Você passou pelo sentimento, não é o Exu do Lodo, é o seu 7 catacumbas, esse eu não quero. Chegou a passar por isso? Eu tô te perguntando porque na minha ordenança, quando nos é apresentado dentro do nosso quadrante, então foi apresentado para mim um Exu Tiriri. E eu nem sabia o que era essa digina. Tiriri, eu queria os pops, né? Um Exu Caveira, um Tata Caveira, sei lá, um Tranca-Rua das Almas, né? E aí, depois eu fui entendendo o aspecto, por que ele está comigo, o que ele vem trabalhar comigo dentro da ordenança que ele pratica, e isso é de uma idiotice, né? Enfim. Não, eu tive isso, mas só que eu não tive isso em relação ao nome, mas eu tive isso em relação ao trejeito do Exu. Antigamente ele vinha, né, mais bravão e tal, e hoje eu entendo que era uma coisa minha, que era um defeito que eu tinha, né? Eu achava que a entidade tinha que trabalhar daquela forma, e eu acabava que nunca deixava a entidade trabalhar, essa era a verdade. Então, muitas vezes ele fazia algumas coisas e falava, não, pai, mas você não pode fazer isso. Não, pai, mas você não pode beber. Não, pai, mas você não pode xingar. Não, pai, mas você não pode falar com a pessoa desse jeito. Então, eu ficava, né, a incorporação era um desgaste mental. Tanto é que quando ele ia embora, eu estava totalmente desgastado. Porque eu tentava segurar como a entidade trabalhava e tal. Até que, depois de um tempo, eu entendi todo o processo e falei, não, você vai trabalhar do jeito que você quiser. Eu cheguei um dia no terreiro, fechei os meus olhos e falei, pai, hoje eu tô aqui, de bom grado, vim aqui pro trabalho sério e você vai trabalhar da forma que você quiser e como você quiser. A partir daquele dia tudo mudou, tudo melhorou, né? A forma de trabalho hoje é outra e as coisas mudaram porque eu entendi que o Exu trabalha daquela forma e eu não posso interferir naquilo. E aí eu falei, quer saber? Eu vou curtir esse processo. Ele deve ter falado do outro lado assim, puta que pariu, até que enfim. Até que enfim, né? Eu vou curtir esse processo, porque aí os ensinamentos, eles vieram muito mais fortes. E aí, através desse processo de trabalhar da forma que ele quiser, as coisas começaram a ficar diferentes, porque o Exu, ele começou a fazer o trabalho para as pessoas e começou a funcionar muito forte. Então as pessoas voltavam, falavam, caramba, o Exu fez o trabalho lá para mim e deu certo. A partir do momento que eu assumi esse processo, falei, não, quer saber? Vai trabalhar do jeito que quiser, tudo mudou. O Exu começou a vir e fazer o trabalho que ele precisa fazer, o trabalho que ele se comprometeu a fazer através de mim. É uma frase interessante que você colocou aí. Precisa, pode e sabe. Porque os Exus, eles transitam em certos domínios e ordenanças, eles não resolvem tudo com maestria, porque
resolvem e não resolvem, né? Eles têm áreas de atuação específicas muitas vezes, né? O que um Exu trabalha muito bem em uma linha, talvez o outro não trabalhe, talvez eles se conversem, né, dentro do network deles, mas ele pode, tem os elementos específicos de trabalho dele e, enfim, tem um pouco disso, né, de Exu. Eu tô escrevendo um livro, tô na metade desse livro. É um livro que eu me dediquei muito em relação a falar o que eu penso ali de Exu, e aí a gente entra nisso. Existem questões que o Exu vai te trazer como conhecimento, que você não pode escrever, que você não pode falar, que é seu conhecimento. Então fica muito difícil de você falar de tudo que acontece em relação a Exu, porque não dá para falar tudo. O que a gente pode falar e o que a gente pode fazer e auxiliar, a gente vai fazer, né? Seja com uma pessoa, seja com o trabalho de um consulente, seja lá o que for. E aí eu vou entrar numa coisa muito polêmica, que é o seguinte: eu não acredito que todo mundo tenha Exu para trabalhar. Eu não acredito que todas as pessoas nascem com o Exu. Polêmico isso, interessante. Eu não tenho uma resposta e uma opinião sobre isso. Então, até para ter humildade de falar que não sei tudo e que a gente tem discordâncias, e nesse ponto eu não tenho uma opinião formada. O que você acha disso? A gente podia abrir uma caixinha aí de... Eu acho que num próximo momento eu posso explicar todo esse processo, mas nem todo mundo tem Exu. Nem todo mundo nasce com Exu. Nem todo mundo tem um guardião que vai ensinar o caminho, que vai fazer as pessoas passarem por um caminho de aprendizado. Porque é um caminho doloroso. É um caminho muito feliz em alguns aspectos, mas doloroso em outros.